Bom, eu tenho a impressão que a gente vai falar de temas muito importantes, muito relevantes, ligados à atividade física e o câncer, claro, mas também de prevenção dessa doença que é cada vez mais relevante, não é, doutor Paulo? E há quantos anos já tratando de casos de câncer, vendo o câncer de perto? Então, como você mencionou, me formei em 91, fiz minha especialização nos Estados Unidos e comecei a minha atuação profissional na área do câncer, primeiro como fellow, já em 95, então estamos já fazendo quase 30 anos. 30 anos já estudando e vendo tudo isso de perto, né? E foi muito bom, sabe, Capriotti, porque nesses 30 anos nós pudemos ver uma mudança qualitativa muito significativa no tratamento do câncer. Foi muito gratificante acompanhar as melhoras que aconteceram no tratamento do câncer nessas 3 décadas. Né? Isso muda sempre, né, doutor Paulo? Se a gente for olhar esses 30 anos, isso tem tendo mudanças constantes, né? E cada vez mais rápido, Capriotti, cada vez mais rápido. Se você fosse num hospital americano mesmo, um hospital de ponta, em 1990, o tratamento não era dramaticamente diferente do tratamento que era oferecido em 1980. Agora, o tratamento que nós temos hoje, em 2025, é muito diferente do tratamento de 2015. As mudanças para melhor estão acontecendo de uma maneira acelerada. A gente tem uma média de expectativa de vida de um doente com câncer em 95 e a média de um doente de câncer hoje, por exemplo? Tem esse número? Eu tenho... É um pouco difícil de você dizer o tempo de expectativa de vida do todo, porque as doenças são muito diferentes, né? Um conceito interessante. Na média, sim, né? Mas eu posso te dar um número que é bem relevante, né? Nos Estados Unidos, em 1990, você tinha uma mortalidade de câncer quase o dobro da que é hoje. Então, não é o número de casos, porque o número de casos continua aumentando, mas sim, a mortalidade caiu. Então, em 1980, um americano que tivesse câncer tinha uma estimativa de cura na casa de 50 e poucos %. Hoje, essa estimativa de cura está na casa dos 70%. Nós acompanhamos, talvez não na mesma magnitude, mas aqui também melhorou e tem espaço para melhorar mais. O senhor falou uma coisa importante aqui. Por que os casos de câncer estão aumentando se a medicina e a ciência evoluem ano após ano? Então, essa é uma pergunta que se coloca de uma maneira muito intensa. Alguns tipos de câncer diminuíram. Por exemplo, câncer de estômago, houve uma redução acentuada em relação aos números que nós tínhamos antigamente, mas outros aumentaram. Isso em nível muito. Global ou Brasil? Nível global e Brasil incluso, mas outros aumentaram muito. Então, melanoma, talvez por mais exposição ao sol. Você tem uma questão de alguns tipos de linfoma, nós ainda não entendemos direito o porquê, mas de maneira geral a gente acredita que há uma intensa interligação do meio ambiente, do ambiente interno do paciente, seu bioma, né, as células, as bactérias, etc., que nos habitam, exposição a vírus, etc. Então, é uma interligação de fatos muito importante, uma modificação do estilo de vida que aconteceu para o homem moderno, né? Em 1960 no Brasil, a maior parte da população ainda morava na área rural, agora mudou todo mundo para a área urbana. Isso traz mudanças de sedentarismo, de alimentação, poluição, etc. E tudo isso, cada um dá a sua contribuição para esse aumento. O que não é discutível é que há um aumento significativo da incidência do todo, né? Então, se nós olharmos os números do início deste século, 25 anos atrás, no Brasil nós tínhamos 350, 400 mil casos de câncer por ano. Hoje nós já temos mais de 700 mil. Certamente alguns desses casos, né, Capriotti, são casos que não eram bem diagnosticados, mas no todo há um aumento. E uma tendência que é preocupante, que parte significativa desse aumento está acontecendo em jovens. O câncer é uma doença que afeta mais pessoas mais idosas, normalmente a incidência começa a aumentar depois dos 50 anos, mas nós vemos com preocupação um aumento em pacientes mais jovens também. Isso é muito preocupante, a gente vai falar mais sobre isso, mas queria me ater um pouquinho aqui sobre o tabaco, o cigarro, que é outra questão que a gente vem diminuindo aqui no Brasil, o número de fumantes vem caindo. Isso tem tido algum impacto em alguns tipos de câncer onde o cigarro está mais atrelado, doutor Paulo Rocha? Tem. Se você olhar, novamente nos comparando com outro país, com os Estados Unidos,
Lá, a principal causa de morte por câncer é o câncer de pulmão, porque é um dos cânceres mais relevantes em termos de incidência. Para nós, ele cai bastante. É um câncer bastante agressivo, de difícil tratamento, mas pela redução do tabagismo no Brasil, a nossa incidência pela população é bem menor do que nos Estados Unidos ou na Europa. Outro tumor que teve uma modificação significativa é o câncer de cabeça e pescoço, que também tinha uma associação muito forte com tabaco, álcool. E agora no Brasil, mais da metade dos casos não tem mais relação com o tabaco, são associados a uma exposição a vírus, que a gente pode conversar, que é o HPV, mas mostra que realmente a queda no tabagismo resultou numa melhora importante na incidência de câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, câncer de bexiga, etc. Mas a gente tem agora a diminuição do número de fumantes de tabaco, mas me parece que esse cigarro eletrônico, o vape, tem entrado com força também, ocupando um espaço do cigarro, do tabaco tradicional, doutor Paulo? É muito triste, porque o Brasil era um exemplo mundial na redução da carga tabágica, né, com implicação não só no câncer, mas problemas do coração, longevidade, etc. E agora nós vemos um uso pela juventude desses vapes, né, de uma maneira até um pouco, entre aspas, glamurosa, pessoa indo para a festa fazendo questão de mostrar que tem um vape, etc. Ele tem problemas associados ao seu uso, tem alguns tipos de fibroses, de doenças pulmonares que estão associados ao vape, e o que nos preocupa é que ele é uma porta de entrada. O indivíduo começa no vape e ele acaba fumando. Isso já está bem documentado que acontece. Mas era o contrário, né? Diziam que o vape ou o vape era para diminuir o cigarro, o tabaco, né? A ideia que se vende aqui você pega alguém que tem uma adição à nicotina, precisa da nicotina, em vez de ele usar o tabaco normal, que tem todos os poluentes e um risco maior de câncer, ele passa a usar o vape, que tem o seu aporte de nicotina com menos risco em relação às substâncias tóxicas do tabaco. Então, para quem já está usando o cigarro, talvez seja um argumento que possa ser feito. Mas o problema é que se você não fuma nada e começa com o vape, aí você tem um estímulo para começar a fumar. Então é uma via de duas mãos, não é só benéfico, ele tem a questão de aumentar o uso do tabaco. Mas já são observados casos de câncer a partir do uso do vape? O vape ele tem outras doenças mais significativas. Ainda não há uma associação clara do vape com câncer em si, mas tem doenças de fibrose e pneumopatias muito graves que estão claramente associadas ao uso desse tipo de equipamento, né? E como eu disse, tem muitos trabalhos mostrando que você aumenta o uso do tabaco indiretamente, né? Por estímulo. Então, eu acho que se nós pudéssemos evitar o uso do vape, eu acho que seria aconselhável. Certamente, né? Tudo aquilo que é artificial e que a gente coloca para dentro do nosso corpo é um problema sério, né? É verdade. A gente vai ter aí alguma conta para pagar de alguma maneira. E acho que o vape a gente está aprendendo, né? Que é uma coisa relativamente nova. É relativamente novo. É novo. E o argumento que tem se feito é esse, que ele poderia ser um redutor de risco. Se você pegar todo mundo que fuma cigarro, em vez de fumar o cigarro, fumar o vape, você vai diminuir a exposição a certos produtos químicos. Mas tem os outros problemas associados. O melhor é não fumar e não usar vape. É isso mesmo. Você é a favor, então, da proibição do vape? Então, eu acho que não deve ser utilizado. A discussão da proibição é aquela, né? Tudo que é proibido é mais gostoso. Então, eu tenho um pouco de preocupação se nós indiretamente não estamos até reforçando o uso, mas eu acho que não deveria ser utilizado. Nós conseguimos reduzir dramaticamente o uso do tabaco no Brasil, foi um dos países que fez isso da melhor forma, sem necessariamente proibir a sua venda, mas proibindo o seu uso em locais públicos, etc. Então, eu sou contra o uso do vape, mas eu não acho que há discussão em relação a se você deve proibir ou não. O melhor é não ter. Claro. Mas eu não sei se proibir você impede o seu uso ou não. Sim. Doutor Paulo, o que é mais impactante no surgimento do câncer? O meio ambiente ou a alimentação? Então vamos lá. Se nós olharmos todos os casos de câncer, e aí me permite um adendo, câncer não é uma doença. Câncer é um conjunto de doenças que tem uma causa parecida, mas não exatamente igual, e que evolui de uma maneira, de novo, similar, mas não exatamente igual. Cada câncer tem uma causa e uma evolução um pouco distinta, né? Mas se nós olharmos todos como um bolo, mais ou menos 10% são causados por
alterações herdadas geneticamente do pai e da mãe. Então, são situações em que o indivíduo, infelizmente, tem uma alta probabilidade de ter câncer por uma herança genética. 10%. Mais ou menos 10%.